é o verdadeiro peso das palavras? No texto, na semântica, mas sobretudo em quem as ouve. Cancro é uma dessas palavras cuja densidade e peso assombra a expectativa da maior parte de nós. Desdobra-se em significados diferentes, trazendo consigo outras palavras: medo, angústia, morte, mas também esperança, amar e cuidar. Amar e Cuidar, título do livro da minha convidada de hoje, é a segunda própria à sua viagem pelo mundo do cancro. Maria Elisa Domingues, figura incontornável do jornalismo em Portugal, escreveu após a cirurgia da sua mãe a um cancro de mama. Foi editada em 2012 e nele é partilhada a sua vivência enquanto cuidadora, narrando o seu percurso ao longo da doença da sua mãe. Maria Elisa concebeu e apresentou diversos programas de informação na RTP, tendo sido premiada diversas vezes pela sua prestigiada carreira. Escreveu para diversos jornais e revistas, entre os quais o Diário de Notícias, o Público, o Expresso, a Visão e a Máxima, e lançou também a revista Marie Claire. Concebeu e dirigiu o Serviço da Comunicação da Fundação Calouste Gulbenkian entre 1995 e 1998. E também desenvolveu trabalho político, tendo sido assessora de imprensa da Primeira-Ministra Maria de Lourdes Pintassilgo. Mais tarde foi deputada à Assembleia da República entre 2002 e 2004. Antes de tudo isto, estudou durante 2 anos na Faculdade de Medicina de Lisboa, enquanto frequentava o curso de teatro do Conservatório Nacional. Neste seu livro, Amar e Cuidar, Maria Elisa expõe o seu confronto com a má notícia do diagnóstico da sua mãe, os tratamentos realizados, a comunicação com os profissionais de saúde e também os testemunhos que ouviu de pessoas que viveram processos de doença oncológica. É um trabalho literário cuidadosamente conduzido, onde se encontra a simplicidade das palavras. Em contextos de doença avançada, com prognóstico reservado e onde a morte está anunciada, o cuidador confronta-se com uma série de perdas funcionais da pessoa doente, o que a leva à vivência do luto antecipatório. Este é um período reconhecido como sendo emocionalmente doloroso, não só pelo desgaste físico e emocional inerente à prestação de cuidados, como também pela antecipação da separação e da perda. Mas que apoio prestar às pessoas que vivem estes processos? Que recursos encontramos para facilitar a vivência desta fase? E quem é que são os cuidadores informais e o que é que precisam? E neste título, Amar e Cuidar, qual é o peso destas palavras? Se o verbo amar nos expande, cuidar será talvez uma forma de confirmar esse mesmo amor. Olá, boa tarde, Maria Elisa. Olá, Ricardo, boa tarde. Muito obrigado por estar aqui comigo, é uma honra para mim recebê-la. Não, obrigada eu pelo convite. Penso que daquilo que sei do seu trabalho neste âmbito é uma investigação que merece um maior respeito e tenho muito prazer em estar aqui, contribuir pouco que seja com o meu testemunho. Muito obrigado. O livro que escreveu já em 2012, já tem algum tempo, ele desdobra-se em 2 tons narrativos distintos, um mais técnico e pragmático e um outro mais pessoal, vivencial. Qual é que foi a sua intenção quando começou a escrevê-lo? A quem é que quis chegar exatamente? Olha, em primeiro lugar quis chegar aos cuidadores, pensando neles e pensando nas surpresas e nas dificuldades que eu própria encontrei enquanto cuidadora, sobretudo porque é um pouco estranho dizer isto, mas embora a minha mãe tivesse 85 anos, a minha mãe, quando foi diagnosticado o cancro, a minha mãe tinha sido sempre tão saudável que eu não estava à espera de que aquilo acontecesse. E a minha mãe era uma pessoa extremamente cuidadosa com a sua saúde, em todos os aspectos. Sempre conheci a minha mãe como uma espécie de nutricionista muito à vala à letra, muito antes das pessoas terem os cuidados que hoje felizmente têm com a alimentação, pelo menos muitas delas. Uma pessoa que fazia exercício naturalmente, saía de casa de propósito para andar, portanto tinha todas as noções de uma higiene de vida o mais correta possível. E era muito cuidadosa também com os seus exames. A minha avó já tinha tido câncer de mama, até numa fase também, de facto, na mesma faixa etária da minha mãe, mas a minha avó não era de maneira nenhuma essa pessoa cuidadosa com a sua saúde, era uma pessoa extremamente sedentária, uma pessoa com excesso de peso, etc., enquanto que a minha mãe era o oposto. Era magrinha, era muito ágil, e fazia todos os anos, sem falhar, fazia mamografias, todos os exames que uma pessoa deve fazer, até talvez apressando um bocadinho mais do que o ano, às vezes, porque sabia que tinha essa possibilidade, essa carga hereditária. E com grande surpresa dela, e obviamente depois nossa, 10 meses depois de ter feito a última mamografia, surgiu-lhe um caroço, já com uma certa dimensão, porque tinha cancro.
E isso, de facto, para mim foi surpreendente. Nunca estive à espera que a minha mãe adoecesse. Eu achava que a minha mãe ia viver até aos 100 e tal anos, justamente por isso. Por essa vida extremamente regrada, corretíssima, e por nenhuma razão especial. Ela tinha, enfim, sempre soube, tinha essa intuição de que as pessoas tinham que viver de determinada maneira para terem uma esperança de vida maior. Mesmo assim, embora tenha apanhado um grande susto, e ela fez o diagnóstico, foi sozinha, tratou tudo sozinha, e só nos veio dizer, a mim e ao meu irmão, quando a médica já lhe tinha dito o que se passava e o que é que se iria seguir. Mesmo assim, eu fiquei sempre convencida que a minha mãe não morreria do cancro. E, de facto, o tratamento do cancro foi bastante bem sucedido. Só que a isso se seguiram uma série de infecções que obrigaram depois a minha mãe a ficar acamada e, no último ano, a desenvolver uma demência que, não sendo uma grande demência, era uma demência que eu penso que se pode chamar ligeira. E digo penso porque os diagnósticos, como sabe, são muito difíceis nesse campo. Ainda houve um psiquiatra que viu a minha mãe, enfim, embora não haja a especialidade em Portugal, mas com alguma familiaridade com a gerontologia, e a minha mãe, ele não pôde fazer este diagnóstico porque a minha mãe ainda estava, aqueles exercícios que se fazem às pessoas em relação a quem há dúvidas, a minha mãe passou-os todos, mas nós sabíamos que ela já não estava bem. E o último ano foi isso, foi conviver com a minha mãe como uma pessoa doente, porque nunca mais teve autonomia, propriamente a autonomia que tinha antes, e ficando mesmo acamada no último ano e não sendo já a mesma pessoa. O que exigiu depois de si também um cuidado. Embora a situação da minha mãe é muito peculiar, porque a minha mãe era uma pessoa bastante depressiva, enquanto foi viva. Não era uma pessoa muito feliz com a vida. Teve uma infância difícil, com um pai prisioneiro, um pai militar prisioneiro dos alemães na Primeira Guerra Mundial e voltando com muitas sequelas, portanto, isso deixou-lhe marcas profundas. A minha mãe não era uma pessoa muito positiva, como se diz. Curiosamente, nessa última fase, e ao mesmo tempo que desenvolvia essa demência, a minha mãe ficou muitíssimo mais otimista, mais afável. Não é que ela não tivesse sido sempre uma pessoa agradável, era uma pessoa extremamente bem educada e, portanto, delicada com toda a gente, mas havia uma amargura nela. E, curiosamente, essa amargura foi desaparecendo. Aquele último ano da minha mãe, a minha mãe via tudo cor-de-rosa, mesmo quase sem sair do quarto, ou, enfim, de facto, sem sair de casa. Já não pôde sair mais de casa e ia da sala ao quarto às vezes, e nos últimos tempos mesmo, de facto, já acamada, mas tudo lhe era agradável. Achava que os dias estavam sempre bonitos. A minha mãe era o tipo de pessoa que num dia de sol, se eu dissesse, mãe, está um dia fantástico, ela dizia, pois é, mas pode chover. Era este tipo de pessoa. Na última fase da vida foi tudo ao contrário. Apesar da chuva podia estar sol. Tal e qual. E apesar da doença era possível ter momentos mais felizes. Era possível ter momentos mais felizes, nunca deixou de nos conhecer, a mim, ao meu irmão, portanto aos filhos, e ao neto mais velho, ao meu filho. Teve sempre uma relação completamente... Eu não sei como é que eu teria reagido quando, como acontece com tanta gente, se a minha mãe não me tivesse conhecido, mas a nós conheceu-nos sempre e não só conheceu, como tinha uma conversa, era possível conversar com ela de coisas, enfim, da vida mais ou menos todos os dias. Esquecia-se de muita coisa. Por exemplo, as pessoas que me ajudaram a cuidar dela, a minha mãe todos os dias as recebia como se as visse pela primeira vez. Perguntava, então, como é que se chama, como está, tem família, tem filhos, e no dia a seguir a mesma coisa, e algumas pessoas ela até já as conhecia de trás. Mas tornou-se uma pessoa justamente muito fácil de cuidar, por ser tão amena, tão prazerosa, era muito agradável com as pessoas, mais do que tinha sido. Depois, lá está, a minha mãe não teve também, e cuidar da minha mãe não supôs os problemas que se põem a muitas outras pessoas, e em que eu penso imenso. Por exemplo, as pessoas muito pesadas, a minha mãe era uma pluma. Até isso facilita.
a vida, não é? Ao cuidador. O movimentar a pessoa na cama, tudo isso. Portanto, a minha mãe foi como se ela tivesse tido uma enorme delicadeza perante os outros, mesmo nessa fase última da vida dela. Com certeza que estas coisas não são conscientes, penso eu, mas não foi nunca um peso. Não foi. Nunca foi um peso tratar dela. No seu livro fala bastante também nesta reflexão do que é o peso para os cuidadores de cuidar de alguém, e o título do livro, que são 2 verbos, amar e cuidar, são 2 sinónimos para si? Para mim são, mas eu percebo que é uma questão muito complexa, porque eu sei que pode haver muitas pessoas que amam e não podem cuidar, e tenho muito respeito por isso. Não podem porque a sua vida profissional não lhes permite, ou a sua vida familiar, ou porque trabalham, têm dois empregos e fazem 4 horas de transportes coletivos para se deslocarem por dia, portanto, e depois têm filhos em casa à espera, portanto não podem, não têm espaço físico nem temporal para cuidar de mais alguém. Ou porque não têm dinheiro para conseguir montar uma estrutura como eu tive possibilidade de montar. Cuidar de uma pessoa que está no estado da minha mãe significa cuidar de segunda a segunda e 24 horas por dia. Ora, ninguém aguenta isso, uma pessoa sozinha, ou por outra. Há pessoas que aguentam, mas com certeza que não poderá ser com a mesma qualidade e, sobretudo, é com um sacrifício pessoal brutal. Com muitos custos. Com muitos custos. E custos que não deviam ser assim. Porque é, obviamente, um campo em que a nossa sociedade e os nossos serviços sociais das mais diversas naturezas não estão dimensionados nem direcionados para promover a assistência que deviam a essas pessoas, quer às pessoas que precisam de ser cuidadas, quer aos cuidadores. O Estatuto do Cuidador veio melhorar um bocadinho, sobretudo veio agitar a questão do cuidador, veio fazer falar do cuidador. E toda a gente depois diz aquelas coisas que são incontroversas, que o cuidador também tem necessidade de descansar, que o cuidador tem que pensar em si próprio, mas na prática isto quase que nunca se verifica, não é? As pessoas que têm de facto a seu cargo uma pessoa e que não têm qualquer possibilidade económica de ter uma ajuda para esse cuidar, por exemplo, para as noites. Eu comecei a cuidar da minha mãe, ainda trabalhava intensamente na RTP. Um trabalho que é sobretudo um trabalho intelectual, de estudar e depois entrevistar, etc. É claro que se eu não dormisse o mínimo por noite, não conseguia trabalhar depois de dia, ou pelo menos com alguma qualidade. E, portanto, comecei por arranjar uma pessoa para me substituir nas noites durante a semana, porque a minha mãe já estava numa fase, embora, como eu digo, nos conhecesse, mas era uma pessoa que podia querer se levantar de repente. Isso acontecia. Dizia de repente que queria ir para a casa dela, a qualquer hora do dia ou da noite, porque perdeu essa noção e, portanto, podia cair, era preciso, ou precisava de ir à casa de banho, quer dizer, era preciso uma pessoa que estivesse atenta a ela também durante toda a noite. E mesmo de dia eu tinha que ir trabalhar, mas de dia, na altura tinha uma pessoa em casa que passou a tratar também da minha mãe, mas depois, como digo, há tudo o resto. Às noites, aos fins de semana, é preciso pensar em tudo isso. Eu tive possibilidades económicas de cuidar da minha mãe e tenho muita dificuldade, ou por outras, esforço-me por não criticar os outros, porque infelizmente também conheço situações em que eu acho que seria possível amar e cuidar. Até me parece, em relação a determinados casos que conheci, que se passaram muito, muito perto de mim, ou na minha família, ou entre os meus amigos, acho que as pessoas amam aquele ente querido que está a precisar de cuidados, mas a certa altura desistem. E dizem, não, porque ele está melhor, ou ela está melhor num lar. Porque tem quem esteja a olhar por ele 24 horas por dia. E eu sei que muitas vezes não é por dificuldades materiais que as pessoas não fazem isso. Não é. Quer dizer,
o fazer isso, montando uma estrutura como eu montei, implica, do ponto de vista material, de facto, um dispêndio que é muitas vezes maior que as nossas possibilidades. Quer dizer, eu, na altura, consumi tudo aquilo que tinha de economias e mais alguma coisa. Não fui... Há muitas pessoas que acham que eu fui muito corajosa. Não se tratou disso. Eu nunca encarei outra possibilidade. Não se me afigurou. É uma coisa que não passava pela cabeça. Se calhar porque também vi a minha mãe cuidar da minha avó, embora não tanto. A minha avó não teve acamada o mesmo tempo, nem pouco mais ou menos, teve muito pouco tempo. E teve um cancro de que também se curou, curiosamente, e morreu mais tarde, de causas naturais, mas quase não esteve acamada. Mas para mim, eu acho que eu não teria conseguido viver comigo própria se tivesse feito de outra maneira. Portanto, até há quase um egoísmo nisto. Não há egoísmo porque o problema não se me pôs, mas a posteriori eu percebo que me teria sido impossível pôr a minha mãe em qualquer instituição ou fazer de outra maneira, não era capaz. Se calhar é a forma como fui educada, a minha mãe foi dona de casa daquela já antiga, embora com pena, ela interrompeu os estudos no nosso antigo 5º ano, que já não tem nada a ver com o que é hoje, no fundo é o liceu quase inteiro, o secundário quase inteiro, não é? Mas mesmo aí ela queria ter continuado, mas nesse tempo as meninas não continuavam. A minha mãe teria agora 100 anos, entre 100 e poucos, 101, e deixou de estudar, portanto, relativamente cedo para ela, mas ela teria gostado de trabalhar, mas como não trabalhou fora de casa, foi uma extraordinária dona de casa e dedicou-se por completo ao marido e aos filhos, e à mãe também, como cuidadora. Portanto, há aqui uma certa, não sei se é tradição, mas é uma naturalidade em assumir na forma de abordar esta questão, de assumir responsabilidades. O meu pai, que morreu com 70 e poucos, tinha problemas cardíacos, problemas de hipertensão, etc. É um caso muito, muito clássico, e morreu meu pai teve 2 dias nos cuidados intensivos. De estar muito bem a morrer foram 2 dias. O que, de algum modo, simplifica as questões, não é? Mas o meu pai tinha sido, não cuidador presencial, mas cuidador de uma maneira extrema da mãe. A minha avó teve um AVC profundo com 50 e tal anos, a minha avó paterna, e ficou acamada 10 anos. Sem falar, sem andar, 10 anos. E aquilo que o meu pai fez pela minha avó era verdadeiramente extraordinário. Eu ia com o meu pai ao aeroporto, aos aviões da Swissair, às tripulações da Swissair, que traziam remédios experimentais para a minha avó, que o meu pai ia comprar. E mais uma vez, também foram todas as economias dele e mais algumas. E isso também não era uma questão sequer para o meu pai. As pessoas até achavam... Às vezes eram coisas que ainda não estavam aprovadas cá. Penso que também nessa altura, estamos a falar há 60 anos atrás, a legislação não seria tão apertada rigorosa como agora. Sei que nós íamos buscar medicamentos que já existiam na Suíça e que eram coisas que o meu pai pensava que poderiam melhorar a qualidade de vida da mãe dele. Foi de uma dedicação extraordinária. Todos os fins de semana ia de Lisboa para Coimbra para estar com a mãe. Todo o tempo livre que tinha, passava lá as férias. Portanto, o exemplo de cuidar é muito longo na minha memória. Falou agora exatamente nesta questão da morte súbita e da doença prolongada, e a dada altura no seu livro questiona-se sobre se a doença prolongada nos dá a possibilidade de nos despedirmos, organizarmos a vida, dizermos coisas que são precisas de ser ditas e também de ouvir outras coisas que também precisamos de ouvir. Enquanto cuidadora da sua mãe, teve esta oportunidade? Tive. A minha mãe era uma pessoa muito afetiva, com muitas expressões, manifestações exteriores de afeto. Portanto, o estar sempre aos beijinhos entre mãe e filhos era uma coisa habitual. E o meu pai também. O meu pai também era uma pessoa... Portanto, eu fui criada com muito afeto. Há pessoas que são criadas num ambiente mais estéril do ponto de vista, pelo menos as manifestações exteriores. Eu não fui. Nós fomos criados com muito, muito afeto, muito visível, com muitas demonstrações constantes. Portanto, aí não há uma grande diferença, não é? Mas uma coisa que eu fiz de uma forma mais ou menos
inconsciente, porque, como digo, eu nunca me convenci que a minha mãe ia morrer naquela altura. E tive aliás, também, de algum modo, os médicos potenciaram um bocadinho isso, porque durante aquele período da minha mãe, já depois do cancro estar do lado, e naquele período das infecções, uma após a outra, houve 2 vezes, antes do episódio que levou à morte dela, que foi também uma infecção, 2 vezes os médicos me chamaram e me disseram: prepare-se, é agora, é agora, é agora. E eu não acreditei, e não foi. Quando chegou a 3ª vez, é óbvio que eu não acreditei também. Eles disseram-me da mesma maneira. A minha mãe era seguida por uma equipa de cuidados paliativos do Hospital da Luz, no início, logo depois do cancro, fizemos, ainda estava em tratamentos. Ela esteve uns dias internada nos cuidados paliativos do Hospital da Luz, e depois, só para se adaptar, para se poder controlar a medicação, etc., ainda numa fase em que ela era, e os médicos e as enfermeiras e tal quase se queixavam, porque ela era uma pessoa realmente ríspida, exigente, portanto, estava no seu melhor, digamos, e depois continuou a ser seguida, já de uma forma exteriormente, por essa equipa até ao fim da vida. E foram eles que me disseram: a sua mãe vai morrer, e não morreu, e à 3ª vez eu não acreditava. Mas claro que nessa última fase eu passava muito mais tempo com a minha mãe do que passaria naturalmente, quer dizer, às vezes se podia não ir à televisão, à RTP, não ia, ficava com a minha mãe. Ainda não era a época do trabalho, de fazer trabalho à distância, mas eu já fazia um pouco isso, já resolvia muitas coisas de casa porque queria estar com ela. É claro que devia haver esse sentido de premência, de que era importante estar com ela. No dia em que a minha mãe morreu, eu ia trabalhar nesse dia e, sem qualquer razão, decidi ficar em casa. Quer dizer, como lhe digo, ela estava com um desses surtos de infecções, mas estava melhor, até estava a reagir bem. Portanto, era mais um ciclo que eu achava que ela se ia sair bem. Mas, por qualquer razão, à última hora disse: não vou. Pressentiu? Não sei. Sei que, de facto, a minha mãe morreu a fazer uma sesta comigo ao lado dela, a dormitar também. Não sei se pressenti ou não posso dizer que foi uma coisa consciente, não foi. Foi mais o querer aproveitar o tempo, sabia que ia chegar, o momento teria que chegar. A minha mãe tinha 88 anos quando morreu, portanto também há o fator idade aqui que também pesa, apesar de não haver propriamente comorbilidades em relação a ela, como lhe digo, era uma pessoa muito saudável, muitíssimo saudável. A morte que sempre se esperou que fosse rápida era a do meu pai, e foi. Foram 2 dias, não é? Não é o que se chama morte súbita, porque teve causas, teve uma causa numa queda, que provocou um derrame, mas a partir daí foi tudo muito rápido. Agora, isso que diz de se poder... Os casos em que nós temos tempo, digamos, para nos despedir. Eu tive com o meu irmão, há 2 anos, uma experiência que considero ainda hoje que foi talvez mais violenta. O meu irmão, ao contrário da minha mãe, não era uma pessoa nada saudável, tinha imensos problemas, fazia hemodiálise, era cardíaco e nos 2 últimos anos teve um cancro de pulmão. Mas, graças a tratamentos inovadores que seguiu na Fundação Champalimau, esse cancro do pulmão foi praticamente debelado. Teve um resultado espetacular. No entanto, teve os problemas de base. E eu, que já era próxima do meu irmão, no período do Covid, tornei-me muito mais próxima ainda, porque para evitar que ele fosse transportado por pessoas diferentes todos os dias, de táxi para e da hemodiálise, para a casa dele, passei a ir levá-lo todo dia sim, dia não, à hemodiálise, para ele não contactar com tantas pessoas, e íamos os 2 de máscara, obviamente. O meu irmão teve o maior dos cuidados e não teve Covid. Mas a meio desse período, ou já para o fim, o meu irmão morreu, sentiu-se mal um dia na hemodiálise e morreu nessa noite. Eu devia estar preparada porque o meu irmão era muito doente. E eu via nos últimos tempos que a saúde dele estava mais debilitada e que tudo lhe era difícil.
Só que ele nunca deixou passar nada. Nunca abandonou, era académico, era professor catedrático, nunca abandonou a sua atividade profissional. Manteve-se orientador de não sei quantos doutoramentos, em contacto com os seus alunos, até ao dia em que morreu. Eu não sei se a gente se consegue preparar. E eu, depois do meu irmão morrer, eu gostava muito, muito, muito do meu irmão. Eu sabia que gostava. Acho que lhe dei provas disso, nunca lhe disse, Chico, eu amo-te, não é isso, mas nós sabíamos que gostávamos muito um do outro. Tivemos ocasiões, ao partilhar episódios difíceis da nossa vida, pessoal, mais íntima, partilhámos-lo com enorme intensidade, portanto sabíamos que tínhamos uma enorme confiança um no outro, uma grande intimidade. Nunca pensei sofrer tanto com a morte do meu irmão como ainda hoje sofro. E não posso dizer que seja menos do que foi a morte da minha mãe, não é? Não é. E isso para mim foi uma surpresa total. Eu sabia que havia de ser difícil, mas há aquela coisa de que os pais são os pais, não é? E de facto eu com a morte da minha mãe senti que era uma rede que desaparecia. Já tinha ido o meu pai, depois foi a minha mãe. Há ali uma rede que continua a ser de proteção, por mais velhos que nós sejamos, que eu percebi que acabava. Mas essa rede verdadeiramente acabou foi quando foi o meu irmão também. Éramos só dois, somos uma família muito pequena e, portanto, eu senti-me muito mais órfã depois da morte do meu irmão. Muitíssimo mais. Quando olha para esse seu luto e para essa sua vivência, já passaram 2 anos? 2 anos. Consegue identificar diferentes fases desse seu luto? Eu diria que... Claro que aquele velho chavão de que o tempo resolve as coisas, não resolve nada, mas talvez atenua um pouco a intensidade das coisas, talvez. Mas depois de repente há um momento pungente em que do nada a pessoa pensa se ele cá estivesse para falar disto, para falar daquilo, para... A saudade. A saudade é permanente. Permanente. Mais do que a noção do tempo passar, é também aquilo que nós vamos fazendo para integrar a perda nesse tempo que vamos sentir de saudades também. Como é que se integra a perda? Eu não sei. Claro, temos que integrar, temos que continuar a viver, temos que tratar de todos os aspectos práticos da vida que não se compadecem dos nossos sentimentos, da nossa saudade, da nossa dor. Claro que sim. Depois há um exercício que eu faço permanentemente, e que eu acho que apesar de tudo me ajuda, que é relativizar os meus problemas. Eu sou, por natureza e também por formação de jornalista, muito atenta à realidade, à minha volta, no mundo, e portanto, quando me sinto quase com pena de mim própria, eu faço o exercício que é pensar nos milhões e milhões e milhões de pessoas que sofrem muito mais do que eu. Vivem em condições terríveis. Quando eu vejo aquelas entrevistas da atualidade, que são feitas às pessoas que perderam a família toda na guerra da Ucrânia, ou em Gaza, ou em Israel, e a casa, e não tem um hospital para onde ir, para mim é assim, basta, não podes ter pena de ti própria, acabou. Quer dizer, vamos lá ter a noção das coisas. O meu sofrimento será sempre o meu sofrimento, mas é um sofrimento mitigado por condições de vida e por viver num país e num mundo onde nós temos o essencial. E temos comida, e temos hospitais se precisarmos de ir para lá, e temos dinheiro, alguns, não todos, mas temos dinheiro para comprar os remédios, e isso é uma parte muito importante da vida que nós temos que valorizar e que eu valorizo todos os dias. Racionalizar também é importante para ajudar a atenuar a intensidade da dor. Eu acho que racionalizar é essencial para conseguir viver com a dor. Não sei se atenua, mas a racionalização obriga-nos a desviar desse terreno pura e simplesmente emocional para um lado mais racional que nos ajuda a viver, nos ajuda a sobreviver, se quiser. A prosseguir. A prosseguir.
Falar de perdas não é nada fácil e as pessoas, de alguma maneira, quando falamos das nossas perdas, também se inibem, ou porque não sabem o que responder, ou como reagir, ou não sabem como nos hão de abordar. A morte, de alguma maneira, é silenciada e não há um grande espaço para falarmos de quem perdermos. Como é que sente que a sociedade geral, ou em geral, lida com o luto uns dos outros? Há espaço para falarmos sobre a dor das nossas perdas? Há pouco e sobretudo é que esse espaço vem com data como os produtos comestíveis. As pessoas acham que se passaram uns meses ou se passou um ano, pronto, acabou já, não, agora que coisa é essa agora do luto ou de ainda estar a sofrer? Pronto, acabou. Portanto, de algum modo a sociedade temporaliza o luto, não é? Dá um prazo. Dá um prazo. E depois desse prazo de validade acabou, a pessoa tem que estar ótima. Não é assim? Claro que não. E os casos não são todos iguais. Eu, felizmente, e sobretudo em relação ao meu irmão era uma pessoa com muito mais amigos e pessoas e conhecidas e colegas. Basta que a minha mãe não teve uma função profissional para, portanto, não ter todo esse lado de contacto com a sociedade. O meu irmão era uma pessoa com muitos amigos e que eu acho que era muito querida e desses amigos e no mundo académico e, portanto, de algum modo com o meu irmão isso foi menos visível porque ainda hoje as pessoas me abordam muitas vezes para falar do meu irmão e elas próprias num sentimento de perda e dizendo quanto lamentam e apesar de terem passado 2 anos isso continua a acontecer, não é? É como se para algumas pessoas houvesse mais o direito de expressar a perda do que outros. Portanto, se se perde uma mãe aos 88 anos, o que é que estavas à espera? Então, é a altura, a senhora já tinha idade, portanto é a altura de morrer, não é? E isso ajuda-nos a racionalizar um bocado, eu própria já mencionei isso durante esta conversa. Claro que se eu penso racionalmente, mas a minha mãe já tinha 88 anos Mas é difícil racionalizar a saudade, por vezes. Muito difícil racionalizar os sentimentos, de uma maneira geral, não é? É claro que... Mas lá está, se for uma criança que morre, temos todos um sentimento muito maior de injustiça, porque ela não teve tempo de viver, portanto, a violência para os pais e para o resto da família é muitíssimo maior. Há uma dimensão lógica, de algum modo, nesta temporalização do tempo legítimo para a perda. Mas depois há um lado emocional que escapa a tudo isso, não é? Que não corresponde ao calendário, não é? E não corresponde ao calendário externo, pelo menos. Agora, o nosso tempo interno... O nosso tempo interno e o nosso tempo emocional, concretamente, não corresponde todo ao calendário externo, ou pode não corresponder. Voltando ao seu livro. Se bem contei, narra 16 histórias neste seu livro, excluindo a sua, claro. A escrita e a investigação deste livro e as entrevistas que conduziu aconteceram também durante a fase da doença da sua mãe, pelo que eu entendi. Sim, sim. Entrevistar estas pessoas e ouvir as suas histórias, algumas delas pesadas e difíceis, ajudou-a neste processo da doença da sua mãe, ou por outro lado trouxe-lhe esperança, ou trouxe-lhe desesperança? Como é que foi para si este processo de escrita? Bom, esse processo... tem muito a ver com a minha vida, com a minha experiência de jornalista. Portanto, eu aí estava, claro, como filha de uma pessoa que tem o cancro, e muitas dessas entrevistas eu fiz-las a partir de contactos que estabeleci, por exemplo, no IPO do Porto, onde a minha mãe foi tratada numa primeira fase, depois o resto foi em Lisboa. A minha mãe fez a cirurgia de remoção no Porto. Portanto, aproveitei e fiz entrevistas no IPO do Porto, pessoas que conheci lá, pessoas que conheci através dos movimentos de apoio às pessoas com cancro que existem lá, e depois prossegui esse trabalho aqui, quer com conhecimentos, enfim, que desenvolvi através de casos de que tinha ouvido falar. No fundo, segui a metodologia habitual que sigo nos meus trabalhos jornalísticos. Portanto, desse modo, aí eu penso que, como jornalista, conseguia uma distância maior das situações que me eram narradas, algumas de uma violência extrema, sobretudo aquelas em que se perderam crianças, lá está, mas eu conseguia uma distância maior pelo facto de ser jornalista. Isso facilitou, de certo modo, ouvir essas narrativas, algumas extremamente violentas. Fiquei daí com Amigos para a Vida,
fiquei com amigos para a vida, pessoas que não conhecia e conheci nesse âmbito e ficaram minhas amigas. Outras não ficaram, mas recordo-as muitas vezes. Há um caso de que eu falo, que é uma menina que morreu com poucos meses, chamada Sofia, no Porto, e cuja mãe escreveu um livro lindo, muito pequenino, chamado Sofia Sopro de Vida, quando ela morreu para ajudar a si própria. E eu não conhecia a Sofia, nunca mais vi a mãe, mas lembro-me imensas vezes delas. Lá está, e nos meus momentos mais difíceis, de outro tipo de problemas até, não é um consolo, não se chama isso, mas quer dizer, eu racionalizo também os meus problemas e outras dores que possa ter por outras razões, pensando exatamente no que foi o sofrimento muito maior dessas pessoas. Portanto, muitas dessas pessoas, outros adolescentes que entrevistei, que tinham tido leucemias e feito transplantes e tudo isso, alguns voltei a contactar, outros não, mas quase todos existem ainda na minha memória. Dentro de si? Dentro de mim, sim. Em relação a este processo de cuidar, e percebi que o tempo que durou a doença da sua mãe esteve sempre ao lado dela a amar e a cuidar, que memórias é que ficam quando se ama e se cuida? Deve variar muito com os casos. Como eu digo, eu tive a sorte da minha mãe ser uma pessoa muito amorosa nessa última fase da vida dela, e portanto o registro que fica é agradável. É agradável, essencialmente. Eu não penso no período em que cuidei da minha mãe como um tempo muito difícil, não. Penso como foi aquela última oportunidade de estar perto dela e dela estar sempre bem disposta e ao mesmo tempo mostrando que se sentia muito bem por estar ali connosco. Enquanto que a minha mãe, na fase, quando se declarou o cancro e quando começou os tratamentos, protestava muito por querer estar em casa dela, e fui eu que a obriguei, entre aspas, a ficar em minha casa, porque justamente tinha uma pessoa em casa todo dia e ficava mais sossegada também por ela estar acompanhada. Mas ela não gostava, porque tinha uma independência feroz, era viúva há 20 e tal anos e tinha uma enorme independência. Depois, na última fase, já nem se lembrava disso, e pelo contrário, ela mostrava um grande agrado com a forma como era tratada, sem dizer exatamente isso, mas via-se que estava bem, via-se que estava contente. E isso é a memória que eu tenho. Agora, isto é uma sorte, não é? Há pessoas que lidam com situações na última fase, e é por isso que eu acho que nunca podemos julgar quem decide não cuidar, porque pensa que não pode ou que não é capaz. Há pessoas que são violentas, há pessoas que se esquecem completamente de tudo e não sabem quem são, e portanto também eu não imagino ainda hoje o que seja estar com uma mãe ou com um pai que perguntam todos os dias quem é o senhor ou quem é você, ou é outro tipo de perda também, não é? É uma perda terrível, com certeza, não é? Eu isso tenho muito respeito por isso, acho que deve ser terrível, e ficar com essa memória, ser essa a última memória das pessoas, deve ser muito, muito, muito violento e sem si, não é? Aprender a lutar com isso. Isso é um processo pelo qual eu não passei. E já em 2012, já passaram 12 anos desde então, falava-se em cuidados paliativos e... A minha mãe usufruiu deles, sim. Sim, para mim isso era absolutamente claro que tinha que fazer isso. A sua experiência enquanto jornalista e também como ativista pela causa, e no livro expõe algumas vulnerabilidades do sistema na altura, e nomeadamente alguns mitos associados a cuidados paliativos e dificuldades de acesso. Acha que ainda hoje se fala pouco sobre cuidados paliativos e a sua importância? Que é diferente de falar bem. Acho que com certeza se fala pouco. E se associa só os cuidados paliativos à morte, o que não é de forma nenhuma o caso. Lá está, eu por formação profissional sabia isso, a minha mãe, porque era uma pessoa que lia muito e que se interessava muito, também sabia. A minha mãe, como lhe digo, fez o estágio nos cuidados paliativos quando estava ótima de cabeça, absolutamente consciente e refilona e tal, mas para justamente se evitar que ela estivesse menos bem, sofresse, não há necessidade disso. Agora, e depois disso, e já depois deste livro, noutros livros que fiz, eu fiz um livro
sobre os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde. E esse livro, enfim, é tão completo quanto me foi possível, e também fala dos cuidados, tem um capítulo sobre cuidados paliativos, portanto, mais uma vez tive que investigar, e este livro é muito mais recente, é quando se completaram 40 anos, portanto é um livro com 4 anos, não chega. Voltei a contactar com essa realidade. Continuamos a ter uma escassez grande, zonas onde o acesso não é todo possível, zonas do país, zonas geográficas, portanto, tal como em muitos outros setores da nossa vida, há uma má distribuição geográfica do acesso aos cuidados paliativos, e há pouca divulgação. Aliás, eu acho que há muito pouca divulgação no sentido de conhecimento, pouco conhecimento, porque deve haver pouca educação para a cidadania. Quando se fala em educação para a cidadania, ninguém se lembra de falar da velhice. Ninguém se lembra. E que é um tema relevantíssimo para a nossa demografia nacional. Com certeza. E é uma fase que dura muito. Cada vez mais. A esperança de vida é muito grande, portanto dura 20, dura 30 anos, e não dura só esse tempo para a pessoa que tem essa idade, dura esse tempo também para os familiares, para quem vai cuidar, ou poderia cuidar, ou vai ter que cuidar. E eu isso lamento muito, que se fala tão pouco, e que de facto, sabe tão bem como eu, que embora nós tenhamos das maiores esperanças de vida do mundo, somos também na Europa dos países que têm menos qualidade de vida nos últimos anos de vida. E isso é péssimo. E quer dizer que o essencial está feito, porque a esperança de vida está lá, a pessoa vive, mas depois há outros aspectos que continuam a ser considerados secundários pela sociedade, que não permitem que a pessoa tenha qualidade de vida. Ora, isso é muito triste, que justamente na última fase as pessoas não tenham qualidade de vida. Para mim, das coisas que mais me impressionam, mas em que eu penso todos os dias, é o problema dos lares. A falta de formação que têm as pessoas que estão a tratar dos mais idosos da nossa sociedade. Total falta de preparação. Lares e centenas de lares onde não há uma única pessoa com formação específica. Há no organigrama um enfermeiro que eu não sei se passa lá uma vez por semana. E de resto é trabalho não diferenciado, extremamente mal pago. Portanto, vão para esses trabalhos muitas vezes quem não tem possibilidade de arranjar outro trabalho. Não tem qualquer espécie de formação. E eu acho isso dos problemas mais graves da nossa sociedade. A par daquelas coisas da habitação, saúde e das canções, e que agora se ouviram tanto nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, o cuidado na velhice devia estar aí incluído nas primeiras coisas, porque é indigno de uma sociedade. Porquê é que acha que não se fala tanto sobre este assunto? Porque os velhinhos não decidem as eleições, é só por isso. Enquanto jornalista... Ou acha que o cuidado com os jovens é totalmente altruísta. O cuidado com os jovens, por exemplo, quando há eleições, não é. É porque se deslocam facilmente e, portanto, vão votar, são votos. Infelizmente, acho que é. E depois é falta de... Há aqui uma grande ambiguidade na nossa sociedade. Nós somos, por tradição, uma sociedade que se preocupa com os outros. Cristã, católica na sua maioria, mas sobretudo cristã, portanto esses sentimentos são, digamos, essa necessidade de cuidar do outro é ensinado até na catequese, de uma forma, enfim, desde muito, muito cedo. E parte-se do princípio que depois toda a gente fica a sentir assim, e a sentir essa responsabilidade. Não é verdade. Não é verdade. Claro que há muitas famílias e muitos cuidadores que são de uma enorme capacidade de sacrifício. Lá está, os que não têm dinheiro para arranjar uma rede que os auxilie em casa. Há mulheres e homens, mas em maior número de mulheres, até porque as mulheres têm uma esperança de vida mais prolongada do que os homens, portanto é natural que haja mais pessoas cuidadoras, mulheres, do que homens. E há mulheres que estão a fazer um enorme sacrifício a cuidar dos maridos ou dos pais doentes, às vezes pessoas com múltiplos problemas, completamente incapacitadas, que é preciso virar na cama, é preciso mudar, é preciso tratar da higiene. Isto são situações horríveis.
Também aí há alguma possibilidade de, através das estruturas sociais, essas pessoas terem alguma ajuda, em alguns casos. Mas muitas vezes insuficiente. Mas muitas vezes insuficiente. E lá está, também é a mesma coisa. Pronto, se vai lá uma pessoa uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, ou passa por lá. E aí também com grandes assimetrias regionais. Portanto, há pessoas, já sem falar das pessoas que toda a vida são cuidadoras de deficientes, de pessoas sem autonomia, e que são pessoas que são extraordinárias, que abdicam, não têm elas próprias uma vida profissional, não podem ter. E só agora é que se começou a pensar em lhes dar uma pequena remuneração por exercerem esse trabalho, que é um trabalho violentíssimo, e que, se a pessoa for posta numa instituição do Estado ou num lar, fica muito mais caro ao Estado do que aquele trabalho que é desenvolvido em casa de uma forma gratuita, não é? Era preciso acelerar, era preciso aqui um acelerador em tudo o que se refere ao cuidar. Quer o cuidar temporário, quer o cuidar mais alongado no tempo, como é o caso desses familiares, são sobretudo mães, que, não estou a dizer que não há homens, com certeza que também há homens, mas são em menor número, é uma questão também cultural, que estão em casa a tratar dos filhos. Dos seus. De alguma maneira também falta espaço de fala e espaço de diálogo na sociedade para conversar sobre estas temáticas. Sobre Isto não tem glamour. Não é apetecível. Não é possível. Toda a sociedade está virada para as coisas com glamour. Quer dizer, há programas em que as pessoas se casam na televisão, sem nunca se terem visto, e vão fazer isso em destinos paradisíacos, não sei, lá nas Maldivas, em ilhas paradisíacas. Portanto, cria-se uma sensação de facilidade e de que o glamour está associado a destinos exóticos, a juventude também. E essa sociedade ignora completamente tudo aquilo que não é apetecível. Não é? Eu conheço muita gente que diz que os telejornais não deviam dar imagens tão violentas. Mas isto é vulgaríssimo, e como jornalistas nós estamos sempre a ouvir isso. Que horror, já nem abro a televisão porque não estou para ver sempre guerras. Isto é extraordinário. Sempre me fez uma enorme confusão, mas eu fui bastante educada, politizada em casa, desde pequenina, portanto, se calhar também é uma questão de educação. Como é que as pessoas podem sentir-se bem se viverem completamente alienadas do que se passa no mundo? Mas as pessoas expressam, como você sabe, isto que eu digo é comum, as pessoas expressam constantemente este desejo de não serem incomodadas pelas notícias do que se passa ali, quer dizer, agora já não é tão longe assim, já estamos aqui no Médio Oriente, não é? E na Europa de Leste, mas as pessoas não querem ser incomodadas. As pessoas, aquilo que faz audiências nas televisões hoje em dia são esses programas que têm glamour, programas, os reality shows, em que tudo é ficcionado para a televisão, as pessoas apresentam-se com maquilhagens extraordinárias, com cabelos extraordinários, com coisas que não têm nada a ver com aquilo que é a vida de todos os dias. E cada vez há menos lugar para a vida de todos os dias, não é apetecível. Tirando, enfim, trabalhos mais quase que de arte e ensaio, que depois podem ver no cinema, ou alguns documentários que também passam na televisão, mas a primeira reação na maior parte das pessoas é: eu não quero saber. A aversão. Não é a minha vida. Porque há aversão a estes temas. Há uma aversão a estes temas. Em particular à morte também, não é? E à morte também. E por isso talvez seja um dos motivos que cuidados paliativos não sejam tão privilegiados nas políticas de saúde e que estejam a ser consideradas por estarem exatamente associadas à morte, que não é o caso, como também descreveu. Uma última pergunta. Se estivesse deste lado a entrevistar-se, que pergunta é que faria a Maria Elisa cuidadora? Nunca gosto dessas perguntas, porque eu tento sempre pôr-me na posição em que estou e não naquela em que poderia estar. O que é que se pode fazer? Eu acho que o que é que se pode fazer para mudar este estado de coisas? Eu ando com muita vontade de mergulhar mais a sério, mais profundamente
neste mundo neste submundo dos lares e dessa realidade. E é preciso trazer a realidade mais para fora, acho eu, até para chocar as pessoas. E desse chocar, que não é gratuito, é haver uma espécie de um sobressalto. Para as mobilizar. Para as mobilizar. E para a intervenção. Isso é um trabalho que eu ainda gostava de fazer. Não sei muito bem como é que se faz, até porque o acesso ao pior não é permitido. Quer dizer, nenhum lar clandestino onde as pessoas são maltratadas e passam fome, etc., lhe vai abrir as portas para você lá ir filmar ou entrevistar pessoas, ou seja o que for. Portanto, é um trabalho muito difícil de fazer, mas eu talvez perguntasse é isso. Então, o que é que se pode fazer para mudar este estado de coisas? E eu acho que é isso, é consciencializar mais as pessoas para a verdade, por mais que elas não queiram ver. Por mais que elas não queiram ver. Sabe, eu não tenho nenhum respeito por essas pessoas. Nenhum. Quando eu fico... Ainda hoje tenho que fazer um esforço para não disparatar quando ouço uma pessoa dizer que horror, mas porquê é que só se vêem desgraças nas notícias? Que é das frases que eu devo ouvir mais no dia-a-dia. Quer dizer, eu tenho de facto aí, tenho mesmo sentimentos muito, muito pouco nobres em relação a essas pessoas. Acho de um egoísmo. E enquanto existir esse egoísmo, não vamos mudar. E quando eu digo o mudar, é porque é possível mudar. Eu fiz reportagens, algumas mais do que uma, por 2 ou 3 vezes. Pude ir, por exemplo, à Suécia, fazer reportagens sobre temas de saúde. E até sobre cuidados ambulatórios, etc. É possível uma realidade completamente diferente. É possível tê-la. É claro que a Suécia e os países nórdicos pagam mais impostos ainda do que nós. Só que também têm o acesso às estruturas de tudo, de educação, de habitação, de cuidar, que nós não temos, nem pouco mais ou menos. Portanto, eu já vi onde se faz bem. Existem países onde isto se faz bem. Existem países onde não há lares clandestinos. Não há. Porque se houver, no dia a seguir estão fechados. Quer dizer, não há. Mas eu acho que as pessoas nem se lembram de os fazer, porque há estruturas suficientes legalizadas. Há acesso suficiente de toda a gente. E isso é aquilo porque eu mais aspiro. Como sociedade, claro que sou muito sensível ao tema da habitação e da falta de habitação até porque tenho filho, tenho uma neta, tenho sobrinhos, os filhos do meu irmão, que são pessoas que todas lutam com essas dificuldades, mas do cuidar e do que se passa no final de vida, eu gostava que se falasse muito mais, que se mostrasse muito mais, para ver se há um sobressalto de vergonha e se as pessoas de facto investem mais para se mudarem as coisas, porque é possível fazer melhor. Não é uma utopia. O que eu tenho na cabeça não é nenhuma utopia. Eu vi. Existe. E eu penso que existe, sobretudo nos países nórdicos, que eu considero que continuam a ser, apesar de também haver por lá agora uns movimentos políticos estranhos, mas já são as democracias mais consolidadas do mundo, onde de facto todo este Estado social, que garante um mínimo de dignidade em todos os tempos às pessoas, todos os tempos, desde o nascimento até à morte, onde de facto esse Estado social se cumpriu. Eu acho que só se cumpriu nos países nórdicos. Ficamos então com esta noção de esperança para nos mobilizarmos para lutar por um lugar melhor a pensar a nossa vida e também a nossa morte. Muito obrigado. Foi um gosto. Obrigado também, Ricardo.